O barulho do portão batendo quebrou o silêncio como um trovão distante. Tobias sentiu o chão vibrar sob suas patas sujas, o coração disparando com o som do motor se afastando. Ele latiu uma vez, depois outra, mas só o eco respondeu. O cheiro de chuva misturava-se ao da ferrugem e do medo. Bruno Santos disse: "Calma, pequeno, calma." A voz vinha de longe, abafada, mas havia compaixão nela. Tobias tremia, o corpo fino contra o frio da noite, os olhos presos na estrada vazia. Cada sombra parecia prometer o retorno de alguém, mas nada se movia. O som de uma tigela sendo chutada fez o cachorro recuar, o rabo entre as pernas. A rua cheirava a óleo e solidão. Tobias lambeu o ar, sentindo o gosto do abandono. De repente, um trovão partiu o céu, e ele correu para debaixo de um portão enferrujado. O som de passos se aproximou. Uma voz dura, de Marcos Ferreira, cortou o vento. "Sai daí, bicho inútil." Tobias prendeu a respiração, o olhar fixo, enquanto o escuro o engolia por completo. A manhã chegou sem cor, e o abrigo parecia um cemitério de sons. Tobias deitava sobre o chão frio, o corpo curvado, a tigela vazia diante dele. Bruno Santos entrou devagar, as botas marcando o piso molhado. "Ei, amigo, hoje vai ser diferente", disse, tentando sorrir. Mas Tobias não se moveu. O ar cheirava a desinfetante e tristeza. Lila, a cadela da jaula ao lado, lambeu a grade enferrujada. Os olhos dela encontraram os dele. Dois espelhos da mesma dor. Bruno suspirou, sentando-se no chão. "Ninguém veio te ver, né?" Tobias fechou os olhos ouvindo o som distante de carros lá fora. O vento arrastou um pedaço de jornal, e nele havia uma foto de adoção antiga. Tobias respirou fundo, o coração pesado. O silêncio era quase humano. Quem o salvaria agora? Os latidos ecoavam pelos corredores, misturados com choros e o arrastar de baldes. Bruno Santos passava com o carrinho, tentando ignorar o peso nos olhos de cada animal. Tobias se levantou, as patas escorregando no piso. Lila rosnou baixinho, chamando-o para o canto. "Calma, menina." O rádio velho tocava baixinho. Tobias aproximou-se da grade, o olhar perdido. Do outro lado, Laura Almeida observava com a prancheta na mão. Ela desviou o olhar, fingindo anotar algo. O som de uma porta batendo ecoou. Tobias ficou imóvel. A esperança morava nos passos que iam embora. Quando as luzes se apagaram, o abrigo mergulhou em um silêncio pesado. Tobias ouviu o vento zunir nas janelas rachadas. Bruno Santos ajeitou os cobertores nas jaulas e sussurrou: "Aguenta só mais um dia, garoto." Tobias encolheu-se, o corpo tremendo. Lila choramingou no escuro. Tremendo. Um trovão distante fez os cães latirem em coro, um som triste que se perdia no vazio. Bruno fechou a porta principal, lançando um último olhar antes de sair. No corredor, a luz piscou 3 vezes e morreu. Tobias manteve os olhos abertos. Esperava por algo que nem ele sabia o que era. Talvez um toque, talvez apenas paz. A chuva cessou ao amanhecer, mas o abrigo ainda cheirava a tristeza. Tobias não chorava mais. Apenas olhava a porta, como quem conta segundos. Bruno Santos chegou cedo, as olheiras marcadas. "Bom dia, Tobias", disse baixo. A voz quebrou no fim. Ele abriu a jaula e passou a mão devagar pelo focinho do cão.
Tobias não se afastou. O silêncio era mais forte que qualquer som. Lá fora, Laura Almeida observava pela janela, o rosto dividido entre culpa e medo. O vento moveu a coleira pendurada na parede, fazendo-a bater como um relógio quebrado. O tempo parecia parado, esperando algo impossível. O som do portão metálico cortou o ar como um grito. Tobias escapou da jaula quando Bruno Santos tentava limpar o corredor. Tobias, volta aqui! Ele gritou, mas o cão corria, o coração disparado. A luz do sol refletia nas poças do pátio, o chão escorregadio. O cheiro de medo era forte, quase palpável. Laura Almeida correu para o portão. Surpresa! Ele vai se machucar, disse, tentando ajudar. Tobias virou bruscamente batendo em um balde, o barulho ecoando como trovão. Bruno caiu de joelhos, os olhos fixos no animal. Por um segundo, o tempo parou. Tobias olhou para ele, tremendo, indeciso entre a liberdade e a lembrança. Então, o latido distante de Lila o fez hesitar. A tensão estourou no ar. Bruno estendeu a mão e sussurrou: "Por favor, garoto." A cena congelou no instante em que Tobias deu um passo à frente, o medo e a esperança colidindo em silêncio. Pois, Tobias tremia sob o banco de cimento. Bruno Santos, com o peito arfando, sentou-se no chão a poucos metros. "Tá tudo bem, eu não vou te machucar." A voz era baixa, quebrada. Laura Almeida observava da porta, as mãos presas ao peito. O abrigo parecia respirar junto com eles. O som da chuva voltava, suave, no telhado de zinco. Tobias se aproximou um pouco, o focinho úmido farejando o ar. Bruno colocou um pedaço de pão no chão. "Você tem medo." "Mas eu também," murmurou. O cão cheirou o pão, mas não comeu. Havia um cansaço que unia os dois. Uma dor que falava mais alto que qualquer palavra. Laura suspirou, virando o rosto. Naquele silêncio úmido, algo mudou. A desconfiança começou a rachar. O barulho de passos firmes quebrou o frágil silêncio. Marcos Ferreira surgiu no corredor do abrigo, a jaqueta encharcada, o olhar duro. "Aquele cachorro é meu," disse, frio como ferro. Bruno Santos se levantou devagar, o rosto tenso. "Ele foi abandonado, senhor. Agora está sob cuidado." Marcos riu. Sem humor. "Cuidado, isso é só um bicho." Tobias recuou, rosnando baixo. O ar ficou pesado, cheio de passado. Laura Almeida se aproximou, tentando intervir. "Marcos, ele não pode voltar com você." O homem deu um passo à frente, o rosto na sombra. "Ninguém manda em mim." Bruno manteve-se firme. Tobias sentiu o coração bater como tambor. No reflexo da janela, o cão viu a si mesmo e entendeu que desta vez precisava lutar. Naquela tarde, o abrigo recebeu uma visita inesperada. Doutora Helena Duarte entrou com seu jaleco gasto e olhar sereno. "Bruno, ouvi dizer que tem um cão que se recusa a confiar." Bruno assentiu, cansado. Tobias estava encolhido num canto, o olhar perdido. Helena ajoelhou-se, estendendo a mão. "Todo medo é memória viva," disse suavemente. Tobias cheirou os dedos dela, hesitante. "Ele foi ferido por alguém em quem acreditava," explicou Bruno. Helena suspirou. "Então ele precisa ver que a fé ainda existe." Laura observava, emocionada. O abrigo parecia respirar esperança por um instante. Tobias encostou o focinho na palma dela. Bruno olhou a cena e soube que nada seria igual. Mas Helena o advertiu. "Cuidado, quem machuca uma vez pode voltar." O entardecer caiu pesado, com o som distante de trovões. Bruno Santos caminhava entre as jaulas, inquieto. A visita de Marcos Ferreira não saía de sua cabeça.
Ele vai voltar, eu sinto. Murmurou. Tobias se levantou atento, os olhos fixos na porta. Lá fora, o vento fazia as folhas dançarem como presságios. Helena Duarte voltou brevemente para buscar papéis. Você precisa decidir, Bruno. Ou enfrenta isso, ou o perde. Ele respirou fundo. Tobias rosnou baixo, como se entendesse. Laura Almeida apareceu, assustada. Tem alguém lá fora? As luzes piscaram, e um barulho metálico ecoou do portão. Bruno pegou as chaves e correu. Tobias seguiu, o medo e a coragem misturados no peito. O abrigo inteiro parecia prender o fôlego antes do caos. A manhã parecia calma demais, o abrigo iluminado por um sol suave que escondia o frio da madrugada. Bruno Santos arrumava as gaiolas, tentando esquecer o medo dos dias anteriores. Tobias dormia, a respiração tranquila. Foi então que chegou Henrique Moraes, novo inspetor da prefeitura. Estamos aqui para ajudar com as adoções, disse com um sorriso educado. Helena Duarte assentiu, aliviada. Laura Almeida preparou os documentos, o som das folhas ecoando. Mas havia algo no olhar de Henrique, rápido, calculado. Tobias levantou a cabeça, inquieto. Bruno percebeu o tremor no rabo do cachorro. Ele não gosta de estranhos, explicou. Henrique respondeu. Animais sentem o que queremos esconder. O silêncio tomou o ar. O cheiro de perfume forte misturava-se ao do desinfetante. Por trás do sorriso havia algo quebrado. Algo prestes a se revelar. À tarde, o abrigo estava silencioso. Henrique Moraes caminhava entre as jaulas com Bruno Santos, observando os animais. Você faz um bom trabalho aqui, disse ele, sorrindo. Bruno agradeceu, mas o tom soava ensaiado. Tobias acompanhava os passos com o olhar atento. Helena Duarte anotava detalhes das vacinas, sem perceber o olhar do inspetor sobre os papéis. Podemos realocar alguns cães para outro centro, comentou Henrique, casual. Onde? Perguntou Bruno. Um lugar com mais recursos, respondeu. Mas a pausa no meio da frase deixou um frio no ar. Laura Almeida trouxe café, o cheiro suave preenchendo o silêncio. Você parece nervoso, disse ela a Bruno. Ele forçou um sorriso. Tobias se aproximou da grade, farejando o vento. No corredor, um som de chave girando ecoou como um presságio. A noite chegou com chuva fina. Bruno Santos encontrou Henrique Moraes no escritório, mexendo nos arquivos. Procurando algo? Perguntou. Henrique sorriu, nervoso. Só revisando os registros. Tobias latiu ao fundo, inquieto. Helena Duarte entrou, segurando uma lanterna. A energia caiu, disse. Mas o olhar dela parou nos papéis espalhados. Bruno notou o selo antigo do canil municipal, o mesmo de onde Tobias havia fugido meses antes. Você trabalha aqui há pouco tempo, mas conhece esse selo? Perguntou Bruno. Henrique desviou o olhar. Apenas coincidência. Helena se aproximou, o rosto sério. Coincidências não mordem documentos selados. Tobias rosnou. A luz piscou. O cheiro de mofo e mentira se misturava ao som distante de trovões. Bruno entendeu que algo terrível estava prestes a acontecer. De repente, a porta dos fundos abriu com violência. Marcos Ferreira entrou, molhado, o olhar cortante. Você me chamou, Henrique? Gritou. Bruno Santos congelou. Tobias latiu desesperado. Henrique tentou disfarçar. Precisamos resolver isso rápido.
Helena Duarte avançou. Você o vendeu, acusou. Henrique respondeu com voz fria. O cão era dele, eu só cumpri ordens. Bono correu para soltar Tobias, mas Marcos o empurrou. Laura Almeida gritou. Laura Almeida gritou. O som do choque metálico das grades ecoou como um tiro. Tobias escapou, correndo pelo corredor, as patas batendo forte. Peguem no! Berrou Marcos. Bruno se ergueu. O rosto sangra. Você nunca vai levá-lo. A tensão estourou. No instante seguinte, o silêncio pesado anunciou que algo irreversível acabara de acontecer. A chuva engrossava, lavando o chão do abrigo, como se tentasse apagar o passado. Tobias desapareceu na escuridão, o som das patas ecoando longe. Bruno Santos caiu de joelhos, exausto. Helena Duarte segurava o ombro dele. Ele fugiu, mas está vivo. Laura Almeida tremia, as mãos sujas de barro. Henrique Moraes estava imóvel, o rosto dividido entre culpa e medo. Você sabia que ele o trairia, sussurrou Helena. Bruno levantou o olhar, a voz rouca. E agora sei o que preciso fazer. Do lado de fora, um latido distante quebrou o silêncio, não de medo, mas de desafio. O abrigo inteiro pareceu ouvir. A traição havia aberto feridas, mas também um novo caminho. O resgate não seria mais apenas físico, seria pela verdade. O abrigo parecia suspenso no tempo. O som do vento atravessava as frestas como um lamento antigo. Bruno Santos caminhava entre as jaulas vazias, o coração apertado. Tobias não estava ali, mas a presença dele permanecia em cada canto. Helena Duarte recolhia pedaços de vidro, enquanto Laura Almeida olhava fixamente o portão entreaberto. A calma antes da dor é sempre a mais cruel, disse Bruno em voz baixa. O ar cheirava a ferrugem e lembrança. A luz fria do amanhecer desenhava sombras longas pelo chão. Então, entre os papéis molhados, Bruno encontrou um crachá antigo. O nome nele o fez prender a respiração. Henrique Moraes, o mesmo selo do canil municipal. Era o início da verdade que ninguém quis ver. O som de gotas caindo trouxe de volta memórias que Bruno Santos tentou esquecer. Ele fechou os olhos e o passado se misturou ao presente. Tobias filhote, trancado numa gaiola de ferro, chorava no escuro. Marcos Ferreira gritava: obedece ou some! O estalo do chicote cortava o ar. Helena Duarte narrava: essas marcas nunca saem, nem do corpo, nem da alma. Laura Almeida tremia. Eles estavam todos juntos, não é? Bruno respirou fundo. O canil Henrique. Marcos era um círculo. Do lado de fora, o trovão respondeu. O chão vibrou sob seus pés. Tobias havia sido só um entre dezenas. Cada um vendido, descartado, esquecido. E agora, o passado voltava para cobrar cada vida perdida. Henrique Moraes retornou ao abrigo no fim da tarde. A chuva cessara, mas o peso do ar era o mesmo. Bruno Santos o esperava diante das jaulas abertas. Você deve explicações. Henrique sorriu, tenso. Expliquei-o bastante. Tobias surgiu atrás de Bruno, o corpo ferido, mas os olhos vivos. Helena Duarte observava, imóvel. Quantas vidas você trocou por silêncio? Perguntou ela. Henrique hesitou, o olhar fugindo. Bruno deu um passo à frente. Você sabia que ele era o mesmo cão, não sabia? Henrique manteve o sorriso, quebrado, frio. Nada muda o que já foi feito. O vento entrou, balançando os papéis presos à parede. Bruno entendeu que a verdade não traz paz, apenas peso. Vocês acham que entenderam tudo, disse Henrique Moraes, a voz calma,
o rosto iluminado pela luz pálida do teto. Mas todos vocês se beneficiaram desse sistema. Bruno Santos cerrou os punhos. Eu salvei o que pude. Henrique riu. Você alimentou o abrigo com as sobras do mesmo dinheiro sujo? Helena Duarte olhou para o chão. Ele não mente, murmurou. Laura Almeida deu um passo atrás. Você destruiu tudo por orgulho. Henrique se aproximou de Tobias, agachando-se. Esse cão sobreviveu porque aprendeu a obedecer. Tobias rosnou, os pelos arrepiados. Bruno gritou. Chega! O eco da palavra preencheu o abrigo. A linha entre vítima e culpado dissolveu-se. A verdade era um espelho, e todos se viram nele. O sol nascia quando o abrigo finalmente silenciou. Bruno Santos sentou-se ao lado de Tobias, o corpo cansado, mas o olhar firme. Helena Duarte passou a mão em seu ombro. A verdade destrói, mas também liberta. Laura Almeida chorava em silêncio, segurando o crachá de Henrique Moraes. Tudo isso começou por descuido, sussurrou ela. Tobias encostou o focinho na mão de Bruno. Ele sorriu, cansado. Agora sabemos o que esconderam. E o que precisamos mudar. Lá fora, o céu clareava devagar, lavando os restos da noite. Nenhum deles era o mesmo. A dor havia deixado marcas, mas também um propósito. A espera terminava. O resgate, enfim, era da alma. O vento rugia do lado de fora, mas dentro do abrigo só havia o som dos passos lentos de Bruno Santos. O chão molhado refletia a luz fraca das lâmpadas. Tobias rosnava, atento. Henrique Moraes esperava, a sombra projetada no portão. O ar estava denso, cada respiração um aviso. Laura Almeida observava da janela, o coração disparado. Helena Duarte segurava a coleira rasgada, como um símbolo de esperança e medo. Acabou, Henrique, disse Bruno, a voz cortando o silêncio. O homem sorriu, frio. Nada acaba, só muda de dono. A lâmpada piscou. Tobias avançou um passo. A tensão explodiu no ar. O momento antes do impacto era mais barulhento que qualquer grito. Henrique Moraes deu o primeiro passo. Você não entende, Bruno. Eu fiz o que precisava para sobreviver. Bruno respirou fundo, os punhos cerrados. E quantos morreram por isso? Tobias latiu, o som ecoando pelas paredes. Helena Duarte tentou intervir. Parem. Mas a fúria já dominava o ar. Bruno avançou, empurrando Henrique contra a grade. O metal gemeu. Você transformou o sofrimento em negócio, gritou. Henrique o golpeou no rosto, sangue e chuva se misturando no chão. Tobias correu entre eles, latindo alto, tentando separar. Laura Almeida chorava, as mãos na boca. O trovão explodiu sobre o abrigo. A guerra entre culpa e redenção havia começado. O som do impacto final encheu o abrigo. Henrique Moraes empurrou Bruno Santos para trás, mas Tobias saltou, defendendo-o. O choque o derrubou, o corpo atingindo o chão com força. Helena Duarte correu até ele. Tobias! A voz rasgou o silêncio. O cão gemia, o olhar preso no de Bruno. Henrique recuou, atônito. Eu não queria. Laura Almeida ajoelhou-se chorando. Bruno segurou Tobias, o corpo do animal tremendo. Você fez isso, disse, sem gritar. A raiva se transformou em desespero. Helena sussurrou. Ele ainda respira. O abrigo inteiro parecia pulsar com a respiração dele. Cada segundo era uma luta. Tobias ergueu o focinho, fraco, mas vivo. A esperança custava caro e sangrava no chão. Bruno Santos se ergueu lentamente, o olhar fixo em Henrique Moraes. Chega! Ninguém mais vai morrer por sua covardia. Henrique recuou,
os olhos cheios de fúria e medo. Você não entende, Bruno. Eu fiz o que todos fariam. O vento soprou forte, apagando a última luz. Tobias tentou se levantar, mas Helena o segurou. Bruno avançou empurrando Henrique até o portão. Você destruiu o que dizia proteger. Um raio iluminou o abrigo, revelando os rostos marcados pela dor. Henrique gritou. Eles sempre vão voltar. O mundo não muda. Bruno respondeu, firme. Então que mude por um. O portão bateu, o som ecoando como sentença. O silêncio seguinte foi o mais alto de todos. A chuva cessou. O abrigo estava destruído, mas a calma agora é a verdadeira. Bruno Santos sentou-se no chão, o corpo exausto. Helena Duarte colocou uma manta sobre Tobias. Laura Almeida olhava para o horizonte, o rosto lavado de lágrimas e chuva. Ele sobreviveu, disse Helena, a voz trêmula. Bruno tocou o focinho do cão. E nós também. Henrique Moraes estava algemado, em silêncio, o olhar vazio. O sol começou a romper as nuvens, iluminando o abrigo destruído. Tobias ergueu a cabeça e latiu, um som fraco, mas cheio de vida. Era um novo começo, nascido da dor. O eco desse latido se espalhou como promessa. A espera havia terminado. O abrigo estava quieto, coberto pelo cheiro de terra molhada e ferrugem. A chuva cessara, deixando poças brilhando sob o sol tímido da manhã. Bruno Santos caminhava devagar entre os destroços, cada passo pesado de lembranças. Tobias dormia sobre um cobertor, respirando em paz pela primeira vez. Helena Duarte limpava os restos de vidro, enquanto Laura Almeida recolhia papéis encharcados. O ar era espesso, cheio de silêncio. Bruno olhou ao redor, percebendo o que restara, um abrigo destruído, mas uma vida salva. Tudo isso valeu a pena, murmurou. Helena respondeu com um leve sorriso. A dor nunca vem à toa. O vento soprou leve, carregando o som de um latido distante. O mundo parecia recomeçar, mesmo entre ruínas. Bruno Santos sentou-se ao lado de Tobias, observando a respiração lenta do cão. O silêncio era cheio de vozes antigas, gritos, promessas e o som das correntes. Fechou os olhos e viu o passado como um filme lento. Marcos Ferreira rindo, Henrique Moraes assinando papéis, Helena Duarte chorando. Cada lembrança tinha cheiro e som. Nada apaga o que aconteceu, disse ele. Mas podemos aprender com o que ficou. Laura Almeida o ouviu e respondeu baixinho. O perdão também é um tipo de justiça. Bruno olhou para ela, surpreso. Lá fora, o sol surgia entre as nuvens, e os pássaros voltavam aos galhos. A vida, mesmo ferida, ainda encontrava um jeito de seguir. No fim da tarde, Bruno Santos caminhou até o portão do abrigo. O céu estava dourado e triste. Tobias levantou-se, ainda fraco, e o seguiu até a entrada. Lá, entre o vento e o cheiro de mato, estava Helena Duarte, pronta para partir. Seu trabalho não termina aqui, disse ela. Bruno sorriu, cansado. Nem o seu. Ela tocou o ombro dele. Um abrigo não é feito de paredes, mas de corações que não desistem. Ele a observou se afastar, a silhueta se perdendo na luz do entardecer. Tobias latiu, um som suave. Quase um adeus. Bruno abaixou-se e acariciou a cabeça dele. Ela nos deixou o que mais importa. Coragem. A luz mudou, dourando tudo ao redor como memória viva. À noite o abrigo estava calmo. Bruno Santos ficou diante da mesa de Helena Duarte, onde um caderno permanecia aberto. As páginas tinham anotações e uma frase escrita em tinta borrada.
Todo resgate começa quando o medo termina. Ele passou os dedos pelas letras, sentindo o peso das palavras. Ponto e diz. Laura Almeida entrou em silêncio e disse: ela acreditava nisso até o fim. Bruno respondeu: agora entendo. O resgate nunca foi só do Tobias. O som do vento entrou pela janela, trazendo o perfume da chuva. Ele sorriu pela primeira vez em dias. Lá fora, Tobias olhava as estrelas, o olhar calmo. A esperança, finalmente, era maior que a dor. Na manhã seguinte, o abrigo ganhava nova vida. Bruno Santos e Laura Almeida pintavam a nova placa no portão. Casa Tobias. Helena Duarte havia deixado o nome como última vontade. Tobias observava, deitado ao sol, a cicatriz na pata quase curada. Bruno sorriu. Agora somos todos sobreviventes, disse. Laura respondeu: e também guardiões. Ele ergueu o olhar para o céu claro. O vento balançava a placa recém-pintada, fazendo-a brilhar sob o sol. Tobias latiu, alegre, e correu pelo pátio. Era o som da vida voltando, simples e verdadeiro. Bruno respirou fundo, sentindo paz. Pela primeira vez, o silêncio não doía. É a promessa. A espera havia terminado. O abrigo repousava em silêncio. O vento passava leve pelas árvores, e o som distante das folhas soava como uma lembrança. Bruno Santos observava o pátio vazio, onde o sol desenhava sombras suaves. Tobias dormia perto da porta, o corpo tranquilo, o peito subindo em paz. Laura Almeida recolhia os últimos restos de madeira, os dedos sujos de tinta e esperança. Nunca imaginei que o silêncio pudesse ser tão bonito, disse ela. Bruno respondeu: é o som daquilo que sobreviveu. O olhar dele se perdeu no horizonte. Cada cicatriz era agora parte da paisagem. A calma trazia peso e leveza. O mundo parecia diferente, e por um instante ele se perguntou em silêncio: valeu a pena? O sol já tocava o fim do dia quando Bruno Santos fechou o portão do abrigo. A placa Casa Tobias balançava ao vento, tilintando como um sininho distante. Ele olhou para trás e viu Laura Almeida sorrir com ternura. Cuide deles, disse ela. Ele assentiu, a voz presa. Tobias caminhava devagar ao lado dele, o passo firme, o olhar sereno. O caminho diante deles era longo, mas limpo. Chegou a hora de seguir, murmurou Bruno. As pegadas se formavam na terra úmida, logo apagadas pelo vento. Apagadas pelo vento. Atrás, o abrigo continuava em silêncio, cheio de histórias guardadas. A caminhada não era fuga. Era continuidade. O mundo respirava outra vez. Na noite seguinte, Bruno Santos abriu o velho gravador, encontrado entre os pertences de Helena Duarte. O som chiou, depois veio a voz dela, suave, firme. Se estiver ouvindo isso, Bruno, significa que escolheu continuar. Nunca se esqueça, o amor que salva é o mesmo que dói. Ele fechou os olhos, deixando a voz ecoar como oração. Tobias deitou-se perto, ouvindo o silêncio entre as palavras. Laura Almeida apagou as luzes, respeitando aquele instante. Ela ainda está aqui, disse Bruno, com lágrimas contidas. A fita terminou com um estalo fraco, seguido de silêncio. Mas o silêncio não era vazio. Era presença. O abrigo respirava com ela, entre paredes e lembranças. Meses se passaram. O abrigo voltou a receber risos e passos leves. Crianças chegavam com seus pais, e Tobias corria entre elas, o rabo balançando com alegria. Bruno Santos observava de longe, o rosto marcado, mas o olhar leve. Laura Almeida cuidava das plantas, enquanto o portão novo brilhava sob o sol. Ela teria ficado feliz,
disse ela. Bruno respondeu: ela está feliz. A brisa trouxe o cheiro das flores e do futuro. O tempo havia costurado o que a dor rasgou. A vida não era perfeita, mas era viva. E naquele instante, cada alma lhe sabia: a esperança, mesmo ferida, nunca morre. O entardecer chegou com tons de ouro e cinza. Bruno Santos sentou-se ao lado de Tobias, sob a árvore mais antiga do abrigo. O cão encostou o focinho em seu joelho, o olhar calmo. Conseguimos, meu amigo, sussurrou Bruno. O vento balançava as folhas, produzindo um som leve, como um canto. Laura Almeida acenou de longe, sorrindo. O sol descia devagar, e tudo parecia suspenso no tempo. Tobias latiu uma vez. Um som simples, puro, final. Bruno fechou os olhos, respirando fundo. O silêncio se tornou paz. A história terminava ali, não com dor, mas com propósito. Porque o amor, quando verdadeiro, nunca se perde, apenas muda de forma.